Estes são os comentários do capítulo 6º do livro O Capital para Educadores, que busca levar as pessoas a aprender e ensinar com gosto a teoria científica do valor. O tema deste capítulo é central para a compreensão da teoria do valor em Marx. Trata-se do conceito de trabalho abstrato. É um conceito fundamental, mas não necessariamente difícil de aprender como normalmente as pessoas pensam. No capítulo 5, nós terminamos falando a respeito da existência de algo em comum em todas as mercadorias. Nós vimos que o valor de troca, na verdade, expressa o valor. O valor é o nome que nós demos à nossa ignorância. Chamamos esse algo em comum de valor. Então, se nós descobrimos nas mercadorias aquilo que ela tem de comum, nós temos um bom caminho para saber aquilo que produz verdadeiramente o valor. E nós vimos que esse algo de comum era o trabalho humano. Chegamos, portanto, à conclusão, à verdade insofismável de que o que produz valor é o trabalho humano. Mas aí enfrentamos um problema. Nós vimos que esse algo em comum era algo que existia em todas as mercadorias, mas que existia de forma igual. E o trabalho, pelo menos de imediato, não dá para se perceber em que medida ele é igual. O trabalho de produzir mesas é diferente do trabalho de produzir gravatas ou de produzir laranjas. Pois bem, se são coisas tão diferentes, não é isso. Não é o trabalho, neste sentido, que possa ser aquilo que empresta valor às mercadorias. Para a gente resolver o problema, nós precisamos então de novos conceitos. E nesse capítulo 6º nós trabalhamos aí, vocês viram, o conceito de trabalho concreto e trabalho abstrato. Trabalho concreto é precisamente esse trabalho palpável, visível, esse trabalho enquanto atividade de produzir o valor de uso. Atividade de produzir uma mesa, serrando, cortando, lixando e fazendo aquela mesa. Esse é o trabalho concreto. Pois bem, não é certamente, como nós já vimos, esse o trabalho que produz valor. Ou pelo menos é esse trabalho, mas não é o trabalho enquanto trabalho concreto. O trabalho é um só. Tá? Não existe um trabalho concreto e um trabalho abstrato. O trabalho é o mesmo, no mesmo momento. Nós falamos do trabalho do ponto de vista do trabalho concreto e do ponto de vista do trabalho abstrato. Então, precisamos, portanto, do conceito de trabalho abstrato. Trabalho abstrato é precisamente fazer abstração dessas coisas particulares que existem em cada um dos trabalhos de produção de valor de uso. Você abstrai, você coloca entre parênteses essas atividades práticas que você está fazendo. Você pensa no trabalho apenas enquanto dispêndio de força de trabalho, dispêndio de energia humana. Energia humana é força de trabalho. Então veja, o dispêndio de energia humana para produzir uma mesa é tão igual quanto o dispêndio, não a produção da mesa, mas aqui e lá está havendo determinada quantidade de energia humana sendo despendida. Então, o dispêndio de energia humana é esse algo de igual. Portanto, o trabalho que acrescenta valor, que existe em todas as mercadorias e que existe em todas as mercadorias de forma igual, é o trabalho enquanto dispêndio de força de trabalho. Mas preste atenção, não é uma categoria meramente fisiológica, como nós vimos. Seria fisiológica se o ser humano fosse um mero animal. Não. Ele é uma categoria sociológica. Porque a força de trabalho é uma mercadoria. E como mercadoria, ela existe na sociedade. Ela existe tendo valor de uso e valor de troca. Então é nesse sentido que é o valor, o trabalho abstrato. Trabalho abstrato enquanto dispêndio da mercadoria, força de trabalho. É esse trabalho abstrato que vai produzir o valor.
Nas próximas conversas nossas, no próximo capítulo, por exemplo, nós já vamos começar a ver em que medida este dispêndio de trabalho abstrato verdadeiramente produz valor. Porque nós precisamos saber como se mede esse trabalho abstrato. Vamos ver essa medida do valor nos próximos capítulos. Por enquanto, ficamos com isso. Trabalho abstrato e trabalho concreto é um mesmo trabalho. Só que no momento você está vendo o trabalho do ponto de vista de produção de valores de uso, e no outro momento você está vendo aquele mesmo trabalho como dispêndio, não é dispêndio de alguma coisa particular de cada um, não. É dispêndio de força de trabalho, de uma coisa que é universal, que é uma mercadoria, que é cidadã do mundo capitalista. É nesse sentido que nós temos que ver. Pois bem, no próximo capítulo nós voltamos com novas recomendações, com novos comentários, e aqui fazemos uma recomendação. Quando tiverem dificuldades, não deixem de consultar o nosso glossário ao final do livro. Conceitos como os que nós vimos no capítulo 5, no capítulo 4, os conceitos do processo de trabalho, o conceito relacionado a valores de uso, valor de troca, valor. Os conceitos agora sobre trabalho concreto, trabalho abstrato. De vez em quando, dê uma olhadinha no glossário, que isso vai ajudar vocês a compreenderem melhor. É preciso envolver-se com o assunto. Ele não vem assim, não entra, não se transporta simplesmente para a nossa mente. Nós temos que fazer um esforço. É neste sentido que se dá o aprendizado. Para que não se acredite simplesmente porque Marx falou. Mas eu acredito porque eu tenho trabalho, eu me faço sujeito, eu vou, apreendo, estou construindo o meu conhecimento, construindo o meu aprendizado com relação a esses conceitos. Também, quando quiserem, deixe comentários que nós, na medida do possível, vamos respondê-los. Até o capítulo 7.